Muito bem, dando continuidade então ao nosso ciclo de palestras PEP, que é uma proposta de esclarecer alguns conceitos que nós abordamos no Palestra Esporte Podcast, o nosso PEP. A ideia hoje é trazer um dos temas básicos que a gente vem abordando em todos os nossos episódios do podcast, que é o desenvolvimento. Na realidade, mais especificamente, o desenvolvimento humano ao longo da vida. E para entender melhor, a primeira questão, obviamente, que a gente faz é o que é desenvolvimento humano. Para entender esse conceito de desenvolvimento, a gente tem que entender como que nós originalmente abordamos o desenvolvimento e como que a gente foi trabalhando esse conceito ao longo da história da humanidade para chegar ao que a gente tem hoje de um conceito mais amplo que a gente vai fechar então com o desenvolvimento humano. E ao falar sobre desenvolvimento, na realidade, a gente pode fazer uma série de associações. Então, o desenvolvimento está associado a diversas palavras-chave, a diversos conceitos como aprendizagem, experiências, lembranças, culturas, as informações, as interpretações, crenças, fé, os significados que nós damos aos objetos, à natureza, as vivências que nós temos. Então, são uma série de possibilidades de tudo aquilo que fica na nossa cabeça, de como que a gente processa essas informações, como a gente cria associações, vínculos e vai compreendendo melhor o nosso mundo, o nosso universo e a forma como nós interagimos com ele. Então, essa é a proposta básica, Mas, ao abordar esse tema sobre desenvolvimento, é importante a gente, primeiramente, identificar as origens desse conceito. E aqui, deixa eu aumentar um pouco mais para vocês, a gente já pode trabalhar com essa questão de que, originalmente, o desenvolvimento referia-se a um processo de revelação, de esclarecimento, de descoberta. Nós buscávamos entender o que nós representamos nesse mundo. Essa sempre foi a palavra-chave. Por que nós estamos aqui? E a partir daí nós fomos criando outras possibilidades de compreensão da natureza e da nossa história ao longo de todo esse processo. O desenvolvimento, portanto, significa, deixa eu sair aqui da frente aqui do texto, ele significa esse processo de mudança sequencial de um estágio para outro numa ordem determinada ou pré-estabelecida ou pré-fixada que nunca variava. Então a gente buscava compreender como que era esse ordenamento dos processos de mudanças, essa sequência que nós temos ao longo da vida de experiências, associações, vivências e apropriação desse conhecimento, como que isso se dava ao longo de todo o processo. Então a primeira pergunta que a gente faz, básica, é de onde nós viemos, De onde viemos? Essa é uma das perguntas-chave, E a gente pode pensar em todo o processo de desenvolvimento sobre diferentes perspectivas. O homem, então, queria saber qual que era a sua história, como que a gente chegou aqui na Terra. E, a partir desse conhecimento, começou-se a trabalhar outros desafios. Nós somos muito além de tentar conhecer só de onde nós viemos, mas nós buscamos conhecer para onde nós iremos também. Então, o universo passou a ser um desejo de conhecimento, de desafios. Nós começamos a tentar compreender como tudo se associava nesse mundo, E a partir daí, nós fomos dominando alguns conhecimentos e, dentre eles, nós percebemos que seria possível estudar, descobrir e compreender a nossa natureza. Deixa eu aumentar aqui para vocês mais uma vez. O que significa, então, compreender a natureza? Significa a gente entender como que os processos, todo o meio ambiente se interage e como que nós podemos dominá-lo. E ao longo da nossa história, do nosso desenvolvimento, já aí usando o termo, nós fomos aprendendo, apropriando
e nós passamos então a descobrir cada vez mais, e ao descobrir mais e mais, nós imaginamos, né, ser possível dominar a natureza. Essa imagem aqui, eu gosto muito de destacar, porque essa imagem ela traz alguns aspectos muito importantes, né? Nós dominamos os processos de produção de alimentos, nós dominamos, conseguimos domesticar os animais, conseguimos estabelecer processos estrategicamente para nos dar a nossa subsistência. Mas isso também proporcionou outras possibilidades e outras consequências ao se estabelecer esse processo de domínio. Com isso, nós passamos a pensar e buscar compreender outras possibilidades de que era possível, então, controlar tudo isso. Era possível dominar o mundo, né? Nós achamos que seria possível realmente dominar o mundo e começamos a buscar isso, né? O que você vai fazer essa noite, ou o que você vai fazer amanhã, ou o que nós vamos fazer amanhã? Tentar dominar o mundo, né? Essa passou a ser a tônica da humanidade. Muitas pessoas buscando esse poder de informação, de compreensão e cada vez mais de domínio sobre a natureza e sobre todos esses processos. E aqui a gente passa então a buscar a nossa realização dos nossos sonhos. Nós dominamos todos esses processos, imaginamos ser possível viver mais tempo, de forma mais segura, de forma mais confortável, livre de fome, livre de dor, livre de medo, né? A gente passou a pensar na nossa liberdade como uma relação com o mundo em sua plenitude, de forma controlada. O único problema é que desenvolver e crescer, né, ou aperfeiçoar, são conceitos diferentes. E nós passamos então a crescer. Nós passamos a ter a possibilidade de expandir os nossos domínios e com isso a gente pôde controlar parte da natureza e imaginamos que isso estava associado ao conceito de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo que não deixa de ser uma verdade, a gente tem uma certa associação, mas nós temos consequências também desse processo que aí mostra a diferença específica desses conceitos. Uma delas é que nós crescemos de forma muito intensa em determinado momento. Do século XIX para o século XX, nós tivemos uma variação, um crescimento, deixa eu destacar aqui, um crescimento, né, de uma ordem muito, uma ordem exponencial mesmo, ano a ano, e a gente teve então um perfil completamente diferente do que a gente vinha para um patamar lá no alto. Nós passamos a viver parte daquele nosso sonho. Nós começamos a entender que era possível, de fato, dominar a natureza. Mas, novamente, nós ainda não compreendíamos todos esses processos e a consequência dos nossos atos e até quando seria possível estabelecer uma relação de exploração do ambiente e, ao mesmo tempo, de controle desse ambiente, controle dos recursos. Nós imaginávamos que esses recursos eram inesgotáveis, né? E acabou que hoje nós temos ciência de que isso é bem diferente. Nós temos hoje uma população mundial de 7,8 bilhões de pessoas. Isso implica numa complexidade cada vez maior de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, de produção de espaços para descartar tudo que nós produzimos de lixo a partir da nossa interação com o meio ambiente. E, nesse sentido, a gente começa, então, a contestar alguns dados sobre desenvolvimento. Nós crescemos, mas nós desenvolvemos o suficiente e alguns dados mostram que não. Né? Esse dado aqui especificamente, deixa eu colocar em detalhe, é um dos dados que a gente pode questionar, né? Se a gente realmente desenvolveu. O relatório sobre
o Estado da Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo, o SOF, em 2020, mostrou que hoje nós temos 690 milhões de pessoas, cerca de 8,9% da nossa população, que foi afetada pela fome em 2019. Nós não estamos aqui computando as consequências dessa pandemia do Covid-19 e como que foi o ano de 2020, embora a gente tenha, como hipótese, obviamente, um aumento ainda maior dessa relação em função de todo as restrições de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, corrigindo, né? Eu não estou falando aqui especificamente do desenvolvimento, mas do crescimento, e a gente vai ver por quê. E a perspectiva, então, é que nós tivemos um aumento em 2019 de 10 milhões de pessoas, né, em situação de fome no mundo. É uma expectativa que esse número esteja ainda maior em 2020. Então a gente está esperando a nova apuração em relação a isso. E aí a gente pode então pensar em outros processos. O que a gente produz e as consequências do que a gente produz. O tanto que nós crescemos e a consequência desse crescimento. Pensar em desenvolvimento implica pensar também em como a gente gere os nossos recursos e o que nós produzimos a partir desses recursos e como que a gente vai retomar esses recursos futuramente. É preciso pensar em sustentabilidade. E quando a gente vê a terra diretamente aqui dentro do lixo, é porque nós temos hoje uma produção de lixo. Nos últimos 30 anos, o que nós produzimos no mundo em termos de lixo foi 3 vezes maior que o crescimento populacional. Alguns dados, né, aqui especificamente, isso significa atualmente uma produção de 30 bilhões de toneladas de lixo, mas o que nos assusta é esse dado de que nós continuamos a produzir e muitas vezes sem entender o nosso papel na sociedade em relação a isso. Segundo a ONU, hoje nós temos um dado de que 99% dos produtos que nós compramos, eles são descartados dentro de 6 meses. E muitos produtos desses que nós descartamos não são reaproveitáveis. Ou não são reaproveitados também. Até os que são reaproveitáveis, muitas vezes não são reaproveitados. E isso é um problema que nós temos cada vez maior. Onde nós vamos descartar tudo isso que nós produzimos? Como que nós vamos descartar? Como que nós vamos lidar com isso? Isso é uma questão que pode começar a esgotar os nossos recursos, né? A gente polui, então, todo o ambiente, polui as nossas águas, polui parte dos nossos alimentos que vem, inclusive, das águas, e a gente começa a questionar se crescer e desenvolver realmente são conceitos similares. Quando a gente começa a perceber que não, né? Para acomodar esses 7,8 bilhões de pessoas no mundo, nós vamos precisar adequar consideravelmente o planeta ou descartar esse lixo que a gente produz em outros processos. Fora outros processos de degradação que a gente está esgotando os nossos recursos, né? Então, o conceito de crescimento e desenvolvimento parece, então, não ser equivalente mesmo. Se a gente pega essa charge, eu posso aqui fazer uma analogia de que, embora a gente possa estar entre as 10 maiores economias do mundo, o nosso índice de desenvolvimento humano está muito aquém. Então, nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo enquanto Brasil, né? Isso é um crescimento muito grande para um país, mas em termos de desenvolvimento humano, nós estávamos em 84º nesse período. Esses dados são muito interessantes porque a gente começa a perceber que não adianta só crescer economicamente para se desenvolver. A gente precisa de ter uma interação a partir de todo esse processo de crescimento, de educação, de saúde,
de controle de todos esses recursos se nós quisermos de fato desenvolver. Não adianta crescer de forma desordenada, não adianta crescer sem pensar nas consequências desse crescimento e nos processos que interferem direto na vida dos cidadãos em cada um dos países, e aqui nós estamos falando especificamente do caso do Brasil. Então o desenvolvimento ele pode ter diferentes perspectivas. Num processo histórico, né, nós estudamos desenvolvimento por meio de diferentes domínios do desenvolvimento. Por exemplo, no aspecto biológico, né, nós tínhamos aqui o aspecto biológico, onde a gente tem teorias específicas de como nós evoluímos, né, a própria teoria da genética, nós vamos ver isso aqui no próximo slide, mas também nós temos a perspectiva do desenvolvimento humano, e aí temos vários estudos na área da psicologia, né, sobre desenvolvimento intelectual, cognitivo, os aspectos também que entram dentro do desenvolvimento humano, mas com aspectos biológicos, como o desenvolvimento físico, aspectos de desenvolvimento afetivo, emocional, social, motor. Isso tudo implica em como nós estávamos desenvolvendo, como que nós percebemos esse desenvolvimento, e temos também os processos de estudo de desenvolvimento econômico. Mas, ao pensar em desenvolvimento, nós precisamos pensar na interação disso tudo. E hoje, o que eu compreendo como o conceito de desenvolvimento que mais se aproxima da união de todas essas expectativas que nós temos sobre o desenvolvimento, sobre esses domínios, em relação ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, então, ele pode ter e teve, né, estudos a partir de diferentes perspectivas. De perspectivas filosóficas, né? A gente tem os estudos de Rousseau, de Locke, de Descartes, né? Que buscava compreender aquela palavra, aquela frase, né? A pergunta-chave: o que é ser humano? E aí nós podemos pensar de dois lados da moeda. O que é o ser humano e o que é ser humano, né? O que significa humanidade. Isso nós precisamos compreender, e foi fundamental, é a base do método científico, é a base do que nós temos hoje enquanto controle da ciência, enquanto produção de conhecimento nesse mundo de forma controlada. E nesse sentido, a gente teve diferentes perspectivas nessa evolução do conceito de desenvolvimento. Nós tratamos sobre desenvolvimento na perspectiva, deixa eu aumentar novamente para vocês, na perspectiva biológica, como a teoria da evolução de Darwin, como a questão da herança biológica, né, da genética de Mendel, a questão da nossa maturação, os processos específicos de maturação do nosso organismo, que nos proporciona em determinadas fases estarmos mais aptos para aprender, para desenvolver, para crescer. Então, vários aspectos do desenvolvimento são tratados nessa perspectiva biológica. E depois nós tivemos um grande processo de estudos, e temos até hoje, sobre a dentro da área da psicologia, que envolve teorias como nós aprendemos, como que a gente desenvolve o nosso comportamento, né? Como que se processa o comportamento, como que a gente reproduz comportamentos, e isso vem de teorias do desenvolvimento, como Pavlov, que foi a origem da psicologia comportamentista, que passou a trabalhar com a teoria comportamental, com Vallon, Skinner. Isso a gente vai ver ao longo dos nossos episódios do podcast, algumas influências dessas teorias psicológicas, e aí a gente passa por outros processos que implicam, por exemplo, em situações hoje, inclusive do meio do trabalho, da produtividade, do meio empresarial, né, da administração, da gestão, como a teoria motivacional de Maslow, né, como que nós nos motivamos e o que representa as nossas necessidades, como que elas são supridas em determinados momentos ao longo da vida. Ao mesmo tempo,
nós tivemos os estudos das nossas pulsões, dos nossos desejos, né, como que nós controlamos a pulsão a partir da nossa sexualidade, que é a linha de trabalho que foi desenvolvida por Freud, a psicossexual, que depois foi, de certa forma, apropriada, porque Erikson, né, que é o pai da teoria psicossocial, ele era discípulo de Freud, então ele trabalha com uma outra perspectiva, mas tentando avançar no que Freud trabalhou. E aí a gente tem vários outros. A gente vem para a cognição, sobre a teoria de Piaget, a dialética, né, que também está associada em muitos estudos. Por exemplo, Vygotsky tinha acesso aos estudos, ao trabalho de Piaget, eles eram contemporâneos, mas já tínhamos a Guerra Fria, Vygotsky é um russo, né? Então ele tinha acesso aos estudos do Ocidente, mas a cortina de ferro não saiu os estudos de lá. Então Vygotsky acessava a obra de Piaget, mas Piaget não acessava a obra de Vygotsky. Nós temos aí as inteligências múltiplas mais recentemente, mostrando que a inteligência ela não ocorre em um único fator, que a gente tem vários tipos de inteligência musical, inteligência artística, inteligência emocional, né, que é um outro processo. E nós temos uma teoria também do russo Yuri Bronfenbrenner sobre a ecologia do desenvolvimento humano. Então, a teoria ecológica. Essas perspectivas, elas são diferentes e mostram que é extremamente complexo entender o que é desenvolvimento. Então, a pergunta que nós fizemos sobre o que é desenvolvimento, até agora eu ainda não respondi, porque nós vamos ver a complexidade dela para entender qual que é o conceito que nós trabalhamos no PEP. Então, conceituar desenvolvimento é algo extremamente complexo, pois depende de qual domínio nós estamos enfatizando, depende então do que nós estamos referindo nesse momento, nessa perspectiva de estudo. E aí, eu acho interessante a gente pensar em alguns conceitos, e esse conceito, deixa eu colocar em destaque novamente, da Comissão Internacional, né, independente sobre questões de desenvolvimento vinculadas à ONU, né, que emitiu ao secretário-geral da ONU um relatório em fevereiro de 1980, conceituando, na realidade, destacando que o desenvolvimento nunca será e nem pode ser definido de maneira a agradar a todos. Refere-se ele, falando-se em termos gerais, ao desejável progresso social e econômico, e as pessoas sempre terão opiniões diferentes sobre aquilo que significa o que é desejável. Então, é extremamente complexo a gente definir, né, o que é o nosso desenvolvimento. Né? Então, essa é uma perspectiva que eu gosto de salientar, porque muitas vezes as pessoas tentam simplificar demais as coisas e nem sempre é assim que funciona. O desenvolvimento, então, ele tem diferentes perspectivas, né, diferentes domínios. Aqui eu cito um exemplo de Corbin, que é um autor da área do desenvolvimento motor, e eu, por ser professor de educação física, eu gosto muito desse modelo. É um modelo que mostra, se a gente pegar aqui os diversos domínios, são vários domínios, e ele coloca aqui nesse gráfico de pizza, o físico, motor, social, emocional e outros. Então, se a gente pega esses domínios num gráfico de pizza, a gente mostra que eles estão compartimentados, estão cada um no seu pedacinho. E na realidade nós não desenvolvemos dessa forma, nós desenvolvemos em todas as perspectivas que nós podemos em relação a eles. Então esses pontos específicos aqui, eles estabelecem algo um pouco diferente. Né? Nós temos todos esses domínios sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Fica mais fácil da gente entender quando a gente pega, então, os princípios do desenvolvimento apontado por Corbin. O primeiro princípio que ele trabalha, que eu acho muito interessante, é o da continuidade. É nós compreendermos que o ser humano
ele desenvolve desde o nascimento até a morte. Então nós estamos sempre em processo de desenvolvimento. Por isso que o PEP trata sobre a questão do desenvolvimento como algo contínuo. Ele é para toda a vida, né? Mas nós temos que compreender que ele se desenvolve em sua totalidade, que é o segundo princípio, que mostra que ele ocorre em todos os domínios ao mesmo tempo. E embora ele ocorra em todos os domínios, nós temos o terceiro princípio, que é o da especificidade, que geralmente alguns domínios estão em determinadas atividades, em determinados estímulos, sendo mais enfatizados naquele momento. Então, esse é o princípio da especificidade. E nós temos ainda o princípio da progressividade, que tudo isso ocorre em fases, em etapas da vida. E esse é um processo longo e demorado. É um processo, como nós vimos, com o princípio da continuidade, desde o nascimento até a morte. E passamos, por último, para o princípio da individualidade. Ele ocorre de forma diferente para cada uma das pessoas. Se nós pegarmos, e existem em função disso, diversos estudos referentes a gêmeos idênticos, nós vamos perceber que desde o nascimento eles têm uma visão de mundo diferente. Pode ter toda a carga genética similar, mas serão sempre terão seu desenvolvimento numa perspectiva diferente. Enquanto um está observando aqui um mundo olhando para um lado, o outro está olhando para o outro. E a partir daí já não temos mais como controlar todo o processo de desenvolvimento. Os estímulos, a percepção, o raciocínio, o pensamento em cada momento onde está, sempre vai ser diferente. E aí, aqui envolve um dos princípios básicos que a gente trabalha dentro do Palestra Esporte Podcast, que é o conceito da diferença. É o conceito da individualidade, de respeitar a individualidade de cada um, as diferenças, e não tentar homogeneizar a população como se todos tivessem que ser dentro de um determinado padrão. Que só esse padrão, que só a distribuição normal ali, a maioria da população, que só aquilo está correto. O que foge ao padrão está equivocado. Não, nós somos diferentes e precisamos compreender essas diferenças. Uma outra perspectiva é que o desenvolvimento ele é um processo de interação, então, entre pessoa, processo, contexto e tempo. Nós, em termos de pessoas, esse é um modelo baseado no desenvolvimento bioecológico, né? É baseado nos estudos de Urie Bronfenbrenner. Ele mostra, então, que nós temos características pessoais, essa individualidade, e o contexto cultural onde a gente vive, ele vai influenciar isso. Então, pessoas que vivem em contextos diferentes, eles têm estímulos diferentes e com certeza vão se desenvolver de forma diferente. E aí a história pessoal de como que cada um interage nesse ambiente, ou entre esses ambientes, pessoas que viajam, que conhecem outras pessoas, pessoas que se apropriam de conhecimentos quando recebem outras pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países, de outras regiões. Enfim, tudo isso implica no nosso desenvolvimento pessoal, em como a gente apropria dos significados desse mundo. Um outro processo, em termos de processo, né, uma outra questão, que o desenvolvimento ele ocorre então a partir dessas interações que são recíprocas entre ambiente e pessoa. Nós temos a perspectiva de cada um e também temos que considerar que existe uma sequência histórica dos acontecimentos. Então, em cada período do mundo, a gente tem um contexto social, né? E o contexto contemporâneo ele se transforma de período em período. Nós estamos vivendo uma transformação nesse momento, até de perspectiva de vida, como que a gente vai viver daqui para frente, né? Então isso está muito, muito fácil da gente perceber isso hoje. E tudo isso ocorre dentro de um período de tempo. E a hora que a gente fala que ocorre dentro de um período de tempo, a gente pode destacar essa questão do tempo, tanto a sequência histórica dos acontecimentos, como a questão do tempo pessoal, de como que cada um vive o seu tempo. Então, a gente passa por essa perspectiva.
E um último contexto que a gente vai, inclusive, abordar no nosso Palestra Esporte Podcast, o primeiro episódio dessa segunda temporada, que a gente vai tratar rapidamente e depois, ao longo dos episódios, a gente vai voltar a esses conceitos, que é o conceito da ecologia do desenvolvimento humano, que mostra que nós nos desenvolvemos em determinados sistemas. Esse sistema pode ser um pequeno sistema, como a nossa casa, e a influência que nós temos dos nossos pais, das relações dentro de casa com a família, mas a interação desse microsistema com um outro microsistema, que pode ser a nossa escola, pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa igreja. Então são microsistemas onde existem todas essas relações, todas essas relações aqui no caso, né, acontecendo de uma forma geral. Então a gente tem microsistemas e a interação desses microsistemas constitui então um sistema meio, um mesossistema. E nós temos ainda influências de sistemas externos. Por exemplo, o ambiente de trabalho do nosso pai, do nosso irmão, e eles trazem isso para dentro de casa, e muitas influências de que eles trazem desses espaços, eles também influenciam o nosso desenvolvimento, porque nós interagimos com ele. Embora não temos a interação direta com esse sistema externo, a gente não viva naquele ambiente, mas ele, de forma indireta, nos influencia. Então, é o exossistema. E tudo isso junto forma um sistema maior, um macrosistema, que pode ser, dependendo da perspectiva que a gente está abordando, pode ser um estado, um país, pode ser uma região do mundo, e ao mesmo tempo ele desenvolveu ainda um outro conceito, que é o conceito do cronossistema, que é como o tempo influencia essas relações, modificando inclusive comportamentos ao longo do tempo. A gente vai ver isso de uma forma mais específica. Então, finalmente, a gente chega à possibilidade de mostrar, então, a partir dessa contextualização toda, sobre o que nós entendemos como desenvolvimento. O PEP entende, então, desenvolvimento a partir de alguns conceitos. E um desses conceitos, deixa eu colocar em destaque, é o conceito de que desenvolvimento é um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Esse é um conceito das Nações Unidas, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e eu gosto muito dele porque ele extrapola a questão de que a gente fica preso, às vezes, em teorias, para mostrar de uma forma mais simples. Aquilo que eu falei, algo complexo que é difícil de simplificar, mas aqui traz ele de uma forma mais abrangente. Então significa a nossa capacidade e oportunidade para sermos aquilo que nós desejamos ser. O desenvolvimento depende de nós, depende de cada um de nós, depende do nosso comportamento. Quando a gente fala que o PEP trabalha com desenvolvimento, comportamento e cidadania, é porque nós compreendemos que tudo isso faz parte de um mesmo contexto, de um mesmo processo que envolve o desenvolvimento. Eu preciso mudar comportamento para me desenvolver, eu preciso aproveitar oportunidades e isso depende do meu comportamento, né? Então o desenvolvimento vai estar atrelado a tudo isso, que promove também, a partir do momento que a gente se apropria disso e a gente age, atua diretamente na interferência, a gente está exercendo a cidadania. Então todos esses conceitos do PEP são conceitos que estão vinculados. Então, eu já adiantei sobre isso. Para nós do PEP, sem desenvolvimento, sem sustentabilidade, jamais poderá ser reconhecido como desenvolvimento. Nós podemos até crescer sem sustentabilidade, mas nós vamos estar esgotando os nossos recursos. E aí, o que nós apropriamos em termos de conceito é o conceito de desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável, então, é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras satisfazerem suas próprias
necessidades. É um conceito simples, um conceito que vem sendo muito utilizado, mas que muitas pessoas ainda não refletiram o que significa sustentabilidade. Né? As nossas ações hoje vão interferir no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o futuro da humanidade, e nós precisamos compreender esse conceito. Então, eu entendo que aqui, ao satisfazer nossas necessidades, todos aqueles sonhos, tudo que nós abordamos nesse conceito de desenvolvimento, nessa nossa abordagem de hoje, ela diz respeito a tudo isso. Então, o desenvolvimento ele vai estar atrelado, sim, às experiências, vai estar atrelado às lembranças, às culturas, às informações, às interpretações, às crenças, fé, os significados, às nossas vivências. Cada um desses quadrinhos aqui, né, do nosso cérebro, dessas experiências, de tudo isso que nós trazemos, faz parte do nosso desenvolvimento. E como nós apropriamos disso, como nós vamos trabalhar esse conceito, como que nós vamos mudar o nosso comportamento e como que nós vamos buscar exercer a cidadania a partir da apropriação e do significado que nós damos a tudo isso para a nossa vida, isso vai fazer a diferença do que nós compreendemos ser desenvolvimento. Então, desenvolvimento é algo que ocorre ao longo de toda a vida. O desenvolvimento humano trabalha justamente com a compreensão do que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. E hoje a perspectiva que nós temos para onde ir não é uma boa perspectiva a partir do que nós já destruímos do nosso mundo, da nossa natureza, do nosso ambiente, de onde a gente vive, né? O nosso planeta Terra, Leonardo Boff chama de Mãe Terra, né? Para a gente pensar a Terra enquanto mãe, que é algo que a gente sempre deseja o bem, que a gente compreende a importância, que a gente tenha de fato amor, né, por isso tudo. Então, como que nós vamos cuidar da Mãe Terra? Essa é a perspectiva, como que a gente cresce, como que a gente desenvolve, e para desenvolver a gente precisa mais do que simplesmente crescer. Esse algo mais é compreender o nosso papel, compreender como que se processa as interações de todo esse ambiente, de toda a natureza, e nós estamos destruindo tudo isso sem pensarmos nas gerações futuras. Então, desenvolvimento para a gente significa tudo isso. Eu agradeço pela atenção, fico à disposição no nosso e-mail palestraesportepodcast@gmail.com para a gente trocar ideias, para vocês sugerirem temas. Estou sempre à disposição para conversar, para dialogar, e fico então aí, espero que vocês tenham gostado e que a gente possa, a partir de agora, ter uma clareza maior do que se trata o Palestra Esporte Podcast a partir dos princípios básicos de desenvolvimento, comportamento e cidadania. Muito obrigado e até mais.